João, o que batizava, estava preso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava no norte do país, no norte de Israel, na Galileia, anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir nosso estudo do Evangelho de Marcos. Estamos no primeiro capítulo, a partir do verso 16. A Galileia, essa região do norte, ela é banhada pelo Mar da Galileia, que é um lago, na verdade, mas é conhecido então como Mar da Galileia. Enquanto Jesus andava à beira do mar, que é o da Galileia, ele viu Simão e seu irmão André. Eles jogavam redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus falou para eles: venham, me sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco depois, ele viu também Tiago e João, que também eram irmãos, eram filhos de Zebedeu. Eles estavam consertando redes no barco. Jesus também chamou e eles também seguiram e deixaram seu pai Zebedeu. Deixaram ele lá no barco com os empregados. Marcos, no seu estilo bem peculiar, avança rapidamente na história. Se nós formos fazer uma composição dos evangelhos, nós vamos descobrir que esse não foi o primeiro encontro de Jesus com André, com Pedro e com João. Eles já haviam se visto antes, lá no grupo de João Batista. André era um dos discípulos de João Batista e ele, quando conheceu Jesus, ele logo anunciou a Pedro, e aí mais tarde, então, eles se reencontram lá no norte, na Galileia. Jesus faz o chamado, eles prontamente atendem e seguem a Jesus Cristo. Aqui o grupo de discípulos começa a ser formado e Marcos praticamente começa a nos contar a história com a entrada de Pedro. Pedro, ele era uma figura muito importante, ele era vamos dizer assim, o principal, o primeiro entre iguais, né, entre o grupo dos apóstolos, mas ele tinha uma proeminência. Ele era amigo de João Marcos, foi ele que lhe contou as histórias, recontou, repetiu. João Marcos era então um grande amigo e seguidor de Pedro, e aí esse momento aqui da história deve ter sido muitas vezes contado para João Marcos, e ele logo, no começo da história, no primeiro capítulo, nos deixa saber que Pedro foi um dos primeiros discípulos junto com André. Simão é Pedro, tá? Porque eu não falei aqui, mas só rapidamente. Era muito comum que as pessoas tivessem um nome e um apelido, e nessa cultura aqui, como em algumas ainda hoje, se trata tanto o apelido como o nome da pessoa. Não tem um peso menor o apelido. Simão era o nome dele, como nós chamaríamos, né? O nome de nascimento, e Pedro foi um nome que mais tarde Jesus deu para ele, chamando ele de Pedra. Então Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum, uma cidade grande para a época, uma cidade importante. E nessa cidade, quando ele chegou, logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga para ensinar. O sábado não é simplesmente uma marcação de um dia da semana. O sábado, nessa cultura, era o dia de repouso, era um dia instituído por lei, né? E essa lei não se aplica à Igreja do Senhor, como não se aplica a toda a lei de Israel, na verdade, né? Se nós fôssemos tentar seguir essa lei, nós cairíamos porque não conseguiríamos, né? A lei ela não foi cumprida por ninguém, a não ser Jesus Cristo, e ela incluía muitas outras prescrições que não são compatíveis nem mesmo com a nossa cultura e nossa época. Mas, enfim, era sábado, e a sinagoga o que era? A sinagoga era um local de reunião, era um local de oração. Sinagoga não é templo. Eu já anteriormente citei isso, né? Templo é um só, lá em Israel, né? É o templo do Senhor, ele foi destruído. E sinagoga é local de oração. Hoje, templo, a habitação do Senhor, é o corpo daquele que crê em Jesus. Então esse conceito mudou bastante, mas naquele momento tinha-se então as sinagogas, um local de reunião. E o povo de Cafarnaum, né, que foi a sinagoga no sábado, esse povo ficou admirado com o ensino de Jesus. Por quê? Porque ele falava com verdadeira autoridade e não como os mestres da lei. Os mestres da lei eram professores, eram pessoas que ensinavam ali, e eles costumeiramente falavam simplesmente citando outros mestres e citando o ensino de outro, e um fazia referência ao outro, né? E assim não pareciam ter grande autoridade. Jesus falava com firmeza, com clareza, com conhecimento de causa, como sendo o próprio autor daquilo que ele ensinava. E então ele, de repente, dentro da sinagoga, veja só, um ambiente religioso, um ambiente das pessoas que estavam reunidas para a leitura das Escrituras e para a oração, nesse ambiente,
De repente, havia um homem possuído por um espírito impuro, um homem possuído por um demônio. Ele gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Eu sei quem você é o Santo de Deus. E talvez quem lê esse texto de primeira ache até interessante, né, que o demônio dê testemunho e anuncie quem é Jesus Cristo, e que isso poderia até ser usado como validação, mas não era assim que Jesus pensava. Ele de demônios não queria nada, nada. E então ele deu uma ordem: cale-se, foi o que ele disse ao demônio. Jesus Cristo nunca quis testemunho das trevas. E os seus seguidores também fizeram isso. Nós lemos até em Atos dos Apóstolos a atitude semelhante que acontece dos apóstolos ao não aceitarem o testemunho das trevas. E esse espírito imundo, então, teve que obedecer, né? E a ordem foi: saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem com violência e saiu dele, ainda tentando fazer algum estrago. O grito, pela condição em que ele se encontrava de ser expulso daquela sua habitação, que era esse homem, e o homem então está livre, um homem religioso dentro do ambiente de fé. E ainda assim estava possuído por um demônio. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que havia acontecido. Eles entenderam o que tinha acontecido ali, mas era algo muito diferente do que eles estavam acostumados a ouvir dizer. Dizia-se que aqueles que expulsavam demônios usavam fórmulas especiais, usavam palavras mágicas, tinham que praticamente entrevistar o demônio para arrancar dele o seu nome, para então poder usar o nome em formulações mágicas. E Jesus Cristo apenas exerceu sua autoridade e falou: cale-se, saia dele. E com isso o espírito saiu gritando e deixou o homem. E então eles diziam entre si, né? Que ensinamento novo é esse? Tinha algo diferente ali. Que ensinamento novo é esse? Como ele tem autoridade? Até mesmo os espíritos impuros obedecem ao que ele fala. O que é isso? O que está acontecendo? E as notícias a respeito dele se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Todo o norte do país de Israel ficou sabendo que havia um homem que tinha autoridade quando ensinava, quando ele falava da palavra de Deus. As pessoas compreendiam e sentiam a palavra de Deus, era um ensino com autoridade. E essa autoridade era tamanha que ele dava ordem a espíritos imundos e eles obedeciam, eles saíam das pessoas. Eles deixavam as pessoas livres, simplesmente pela palavra desse homem. E isso impressionou a todos e essa história se espalhou. Então, depois que Jesus saiu da sinagoga, ele saiu com Tiago e João, os irmãos, os filhos de Zebedeu. E esse João, citado aqui, é o João que escreveu o Evangelho de João, que nós já temos aqui nesse canal todos os vídeos comentando e ensinando todo o Evangelho de João. Tem uma playlist lá, se você quiser conhecer. Temos também o Evangelho de Mateus. Mas, enfim, era esse João. É importante distinguir que o nome João é um nome comum, ele aparece também para outras pessoas, como, por exemplo, o João Batista, como, por exemplo, o João Marcos, que escreveu este Evangelho. Então, Tiago e João foram à casa de Simão e André. E lá, a sogra de Simão, ela estava de cama com febre. Então, por esse texto, nós sabemos que Simão era um homem casado. Não só por esse texto, Paulo também, em uma carta sua, comenta a respeito de Simão e sua esposa. E essa mulher a sogra dele estava de cama, estava com febre. E imediatamente falaram sobre ela para Jesus. Imagine, as pessoas sabem que Jesus tem tanto poder, uma pessoa amada está de cama com febre, e eles avisam para Jesus: olha, a sogra de Pedro ela está muito doente, ela está de cama. E ele foi até ela, pegou ela pela mão e ajudou ela a se levantar, simplesmente assim. A mulher estava de cama, ele foi lá, pegou a mão dela, ajudou, ela se levantou e a febre? A febre foi embora. E qual foi a resposta dessa mulher? Ela passou a servi-los. Perceba que interessante, a resposta de uma pessoa ao ser agraciada por Jesus Cristo é servir a Jesus Cristo. Se você reconhece na sua vida a ação de Deus, responda, sirva. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios, porque era o sábado ainda. E no sábado as pessoas não se deslocavam, não faziam grandes caminhadas, não carregavam pesos. Então Jesus foi lá para a casa de Simão, a casa de Simão e André, e ali a sogra de Simão foi curada naquele ambiente familiar, ela os serviu. E passado, então, o entardecer, que já encerrava o sábado, porque
Para um judeu, a contagem de tempo é diferente da nossa. Nós contamos de meia-noite até meia-noite, né? Eles contam de pôr do sol a pôr do sol. Então o sábado, o Shabat, se encerrou ali no entardecer. E aí então as pessoas pegaram os seus doentes, pegaram todo aquele pessoal e levaram para Jesus. Pessoas doentes e pessoas também possuídas por demônios. Toda a cidade ficou na porta da casa para observar, mas na multidão que estava lá, né? E então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. E isso foi muito impressionante, porque ele não era como alguém limitado. Esse aí ele cura essa enfermidade, mas não cura outra. Não, ele curou diversas enfermidades, expulsou muitos demônios. Mas ele não permitia que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. Ele não quer testemunho das trevas. E mais uma coisa, aqui em Marcos começa a aparecer o que é chamado, nos livros que comentam o Evangelho de Marcos, o segredo messiânico. Jesus, não só com os demônios, mas mais tarde com pessoas, ele agracia, ele lida sempre da mesma maneira. Ele não quer que espalhem quem ele é. Ele não quer que saiam contando a notícia. Nesse momento aqui da história, o entendimento das pessoas sobre o Messias estava muito equivocado, muito equivocado. E Jesus precisava primeiro que elas se corrigissem no seu entendimento para depois entenderem que ele era o Messias. Porque se fosse o contrário, se elas primeiro entendessem que ele era o Messias, elas iriam querer arrebatá-lo à força, como tentaram, inclusive numa ocasião, para fazê-lo rei. Porque eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias que fosse combater o poder de Roma. Então ele não queria essa conversa. Ele ia mostrando às pessoas o que era o Messias, quem era o Messias. Ele demonstrava. E isso é o que ele fazia nesse momento. Então, no dia seguinte, né, já era então o primeiro dia da semana, aquilo que nós hoje chamamos de domingo, antes do amanhecer, ele se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Ele acordou de madrugada e foi para um canto isolado para ter o tempo dele de conversa com o pai dele. Perceba que é interessante. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vimos no vídeo anterior que ele recebeu o testemunho público de Deus, né? Quando ele foi batizado, uma voz veio do céu e falou: "Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer." E ele aqui foi buscar a Deus. Ele foi usar o seu tempo. Ele acordou de madrugada para ter tempo e tempo de qualidade com o seu pai. Que belo exemplo para nós. Nós podemos também começar o nosso dia, acordar um pouquinho mais cedo para o dia ficar mais longo e dar o melhor do nosso dia, onde a gente não está ainda distraído e tomado por muitas preocupações, dar esse tempo para a gente se dedicar a conversar com Deus. Foi isso que fez Jesus. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Claro, o pessoal acorda, né? Cadê Jesus? Cadê o hóspede? Cadê o novo morador dessa casa? E aí encontraram ele e disseram: "Olha, todos estão à sua procura." Veja como é importante que Jesus tenha acordado cedo para orar, porque logo mais tarde todos já estavam à sua procura e as pessoas demandavam de Jesus a sua atenção. E ele respondeu: "Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem." Ele não queria voltar para aquele lugar e anunciar de novo para as mesmas pessoas, ele queria ir para outros lugares. E ele falou: "Foi para isso que eu vim, para anunciar a mensagem." Então, ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Toda aquela região do norte do país, ele foi e ele usava como base as sinagogas, os locais de reunião do povo, o povo que buscava ensino, o povo que buscava a palavra de Deus, o povo que buscava tempo em oração. E ele foi, e lá então ele ensinava, e lá ele expulsava demônios. Assim, nós estamos seguindo com o Evangelho de Marcos. Volte na próxima, para a gente terminar o capítulo 1. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.